Como testar criativos de e-commerce no MetaAds e fazer com que você tenha mais resultados no final, tenha mais compras, que o seu CPA diminua e que você consiga ter mais lucratividade no seu projeto, seja você sendo um dono de e-commerce ou você também sendo uma pessoa que administra um e-commerce, sendo um gestor de tráfego, um profissional que ajuda ali outros donos de e-commerce, tá? Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, para a gente poder otimizar criativos dentro do MetaAds, a gente precisa analisar antes de tomar decisões, né? Não basta a gente otimizar sem a análise prévia que a gente precisa configurar, e eu vou mostrar a forma que eu faço isso, que vem dado certo aí mais de 2 anos administrando campanhas para e-commerce. E querendo ou não, essas otimizações e essas análises, elas são simples de serem feitas, tá? E eu vou mostrar na prática como que eu faço isso aqui com o mapa mental, beleza? Então vamos lá, antes de qualquer coisa a gente precisa analisar as campanhas, e é assim que eu analiso as campanhas. Primeira coisa, a gente precisa ter noção sobre métricas principais e métricas secundárias. Qual é a diferença das duas? Métricas principais são as métricas que definem o sucesso ou o fracasso da nossa campanha. Já as métricas secundárias, tá? As métricas secundárias mostram pra gente o porquê, provavelmente, o que as métricas principais estão ruins, tá? Então mostra o porquê, justamente o porquê o resultado no final não está tão bem como a gente espera, beleza? Então, primeira coisa para a gente poder facilitar as nossas análises e otimizações, a gente precisa entrar aqui em métricas principais. Quais são as métricas que eu utilizo aqui? Valor usado, tá? Ou seja, quanto que a gente investiu em um período de tempo. Compras, ou seja, quantas compras, número de compras que tivemos aí durante X dias, tá? Custo por compra, tá? Que é o nosso CPA, então custo por ação, custo por compra. Valor de conversões, eu também gosto de analisar quanto que foi faturado ali pelo gerenciador de anúncios, então eu coloco o valor de conversões ali, beleza? ROAS, tá? Então para poder entender como que está o retorno de se a gente investe volta 4, ROAS 4, enfim, então a gente precisa analisar qual que é o retorno sobre o investimento, beleza? E ticket médio também, gosto de analisar sobre ticket médio para poder entender como que está a relação de compras, a média de compras que o pessoal está fazendo ali por cada visitante, cada comprador no caso, tá? E a única que é uma métrica aqui que não é possível selecionar de cara, né? Ou seja, é uma métrica personalizada, é o ticket médio, mas basta fazer o valor de conversão da compra dividido pelo número de compras que você entra ali no ticket médio, beleza? Coloca isso no seu gerenciador e show de bola. Show? Essas são as métricas que eu utilizo para poder otimizar as campanhas. Além disso, eu filtrar a data desde a última otimização, tá? Ou seja, se eu otimizei as campanhas na terça-feira, eu filtro ali desde a terça-feira até, por exemplo, sexta-feira, que é a próxima otimização, tá? Então eu pego aí um período maior, um período que eu justamente mexi nas campanhas para poder entender se aquela otimização, aquela manutenção que eu fiz, as alterações que eu fiz dentro do gerenciador deram certo ou deram errado, tá? Então, justamente para poder diferenciar as otimizações da última que eu fiz também, beleza? Agora vamos lá, entrando na parte mais importante aqui, tá? Eu quero explicar para você como que eu faço a otimização e é indicado aqui que eu quero passar justamente para que você faça por aí também, beleza? Então vamos lá. Aqui eu gosto de otimizar as campanhas de 3 em 3 dias, tá? Ou seja, eu seleciono geralmente a terça-feira e a sexta-feira para poder otimizar as campanhas, tá? Eu sei que de sexta, por exemplo, para terça são 4 dias ali, mas querendo ou não, de 3 em 3, essa semana tem 7 dias, não tem como fazer de 3 em 3 certinho, né? Então, querendo ou não, uma das otimizações pega um período de 4 dias ali, mas na média são 3 dias ali, beleza? E vamos lá, ó, analisando as campanhas de 3 em 3 dias ali, filtrando. Quais são as ações que eu tomo aqui, geralmente para poder pausar um criativo, ou para manter um criativo, ou para escalar um criativo, tá? Que eu recomendo também que você faça por aí. Pausar criativo. Quando? Não gastou a verba nos últimos 3, 5 dias, eu geralmente pauso e subo novos criativos também, tá? Então, se aquele criativo ali, você subiu ele, por exemplo, na terça-feira, chegou na sexta ali, ou na próxima semana, ele não investiu, tá? A meta não jogou orçamento para ele, significa que não é um bom criativo, tá? Porque se fosse, a meta de cara já ia fazer testes ali, ia jogar verba para poder fazer a análise e testar ali durante esse período de tempo. Então, se não gastou, não é um bom criativo, tá? 3 e 5 dias ali, já pausa e sobe novos. Outra decisão que eu tomo para pausar criativos, tá? Então, se passou de 3 dias e não saiu vendas, pausar e subir novos criativos também. Ou seja, ele investiu, diferente desse primeiro, nesse segundo o criativo foi investido sim, a meta jogou o orçamento para ele,
porém não saiu vendas, passou do CPA, o custo por compra máximo ali que a gente definiu, não saiu vendas, já pausa e sobe novos também. Terceiro aqui, tá? Passou de 3 dias e saiu vendas, porém com CPA alto, tá? Ou seja, se você definiu que o seu CPA máximo, o seu custo por compra máximo, que é o quanto você está disposto a pagar para cada compra, é de R$ 40 e ele saiu compras ali a R$60, R$70, significa que não é um bom criativo também, tá? Por mais que tenha saído vendas, ainda assim você precisa de um bom criativo que traga compras para você a um CPA que você definiu, beleza? Então aqui eu também tomo a decisão de pausar e subir novos criativos, tá? Então essas são as 3 formas para poder pausar criativos aqui, que eu recomendo também, tá? Agora, para manter criativo, o que eu faço aqui, tá? Vamos lá. Se passou de 3 dias e saiu vendas a um CPA máximo, tá? Assim, dentro do CPA máximo, instalando ali nos R$40, vamos supor que eu defini em R$40, eu mantenho esse criativo, mas também gosto de testar novos, tá? Porque pode ser que um outro criativo também substitua ele e faça conversões ali abaixo do CPA máximo ali, tá? Então aqui eu digo aquele criativo que você colocou ele tem saído vendas ali, e porém está dentro justamente do limite ali, que é R$40. Então eu também gosto de manter ele, porque ele está trazendo vendas, diferente dos outros que saíram vendas ou não saíram, ou saiu vendas com CPA muito alto, tá? Esse aqui no limite a gente mantém também, beleza? Agora, para poder escalar criativos, tá? Ou seja, qual decisão que eu tomo para poder escalar um criativo? Se passou também de 3 dias aí e saiu vendas com CPA bem abaixo do máximo, ou seja, abaixo de R$40, saiu ali com 30, 25, enfim, eu jogo mais o orçamento para esse criativo específico, tá? E justamente escalo ele, porque é um bom criativo. Se ele está trazendo vendas para você a um custo por compra ideal, tá? Que é abaixo de R$40, vamos supor. E o ROAS dele também, consequentemente, está alto ali, então é um momento para você colocar mais dinheiro, porque esse criativo vai trazer para você muito mais vendas ali, tá? E a ideia sempre, tá? Você como anunciante, você precisa colocar na cabeça que você precisa sair da fase de aprendizado, tá? Se você está investindo pouco com o CPA ali, vamos supor, você está investindo R$40 por dia, está saindo ali 2, 3 compras. Beleza, são compras ali e isso depende também do seu orçamento, da sua verba, tá? Mas 2, 3 compras por dia não vai fazer você sair da fase de aprendizado, que é uma das metas que você precisa colocar. Então aí você começa a escalar, colocar mais dinheiro nos anúncios ali para poder trazer mais conversões e sair da fase de aprendizado, beleza? Então, de 3 em 3 dias, terça e sexta-feira, são bons dias ali que eu utilizo para poder tomar as decisões de otimização, beleza? Outra coisa também, tá? Que eu gosto de analisar aqui é fazer aumentos de 20 e 20, em torno de 20, 25% para criativos e conjuntos com CPA baixo e ROAS acima, por exemplo, de 6 a 5, tá? O que significa isso aqui? Justamente fazer orçamentos, tá? Então, como eu falei, para escalar um criativo, você vai escalar ele colocando mais verba. Quanto de verba, na realidade, eu recomendo? De 20 a 25%, tá? De 3 em 3 dias ali, você já consegue fazer essa otimização de aumento de orçamento. Agora, fazer diminuições também de 20 a 20% quando criativos e conjuntos está abaixo do ROAS 3 e 5 ali, que é uma outra coisa que você precisa definir. É o CPA máximo e o ROAS mínimo que você precisa para poder escalar suas campanhas, tá? Se você tem esses números, show de bola, você já tem uma noção do que você precisa fazer ali, quanto que investir, quanto que tirar, por exemplo, nas otimizações, tá? Vou gravar um vídeo também, tá? Para poder complementar esse vídeo aqui, para poder ajudar você, por exemplo, a calcular tanto o seu CPA máximo, quanto também o seu ROAS mínimo, que são duas métricas que você precisa aí para poder tomar decisões dentro dos anúncios, tá? Porque não basta você saber analisar, otimizar, mas também precisa do parâmetro para que você faça isso, tá? Beleza? Mas além disso, é assim que eu otimizo as campanhas e assim, foco sempre em sair da fase de aprendizado. Acredito que isso aqui, ó, é justamente essa estrutura de otimização de análise que eu tenho feito aqui para os clientes, tá? E funciona muito, muito bem, porque sempre eu estou testando novos criativos, sempre eu estou maximizando aquilo que está dando certo, pausando aquilo que está dando errado e sempre testando novas variáveis ali de criativos, formatos, conceitos diferentes, tá? Sempre com base em números, tá? Então você precisa tomar a decisão de analisar e se basear com as otimizações com base em números e não em achismos. Beleza? Espero que tenha feito sentido aí para você também, tá? Essa análise de otimização que eu faço aqui dentro das campanhas, tá? Muito simples, como você viu,
Você hoje mesmo já consegue otimizar nesse formato, é o que eu recomendo, é o que eu faço aqui, que dá bastante certo, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você otimiza de uma outra forma, comenta aqui nos comentários, tá? O que você faz aí nas suas campanhas, beleza? Caso você queira conversar comigo, entender sua estrutura, ver como é que tá os seus anúncios de forma personalizada em uma reunião comigo, primeiro link na descrição tem um vídeo gravado onde eu te explico exatamente qual que é a metodologia completa que eu utilizo para poder fazer como esses faturarem, saírem de 30, 40 e ir para 100 mil, 200 mil de faturamento com lucratividade, tá? Primeiro link da descrição tem um vídeo, mostro ali exatamente, e no final tem um formulário. Se você fizer sentido para você o vídeo que eu mostro ali, assiste, preenche o formulário e logo mais eu entrarei em contato com você, beleza? Se inscreve no canal e até mais!